Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora Honorato. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a vida acadêmica e também fazer uma maquiagem que não é muito meu forte, mas eu gosto de me maquiar. Bom, eu sou professora de Direito, tenho 33 anos, moro em Porto Velho, Rondônia. Gente, Rondônia não é Roraima, tá? E também sou servidora pública, trabalho no Tribunal de Justiça de Rondônia. E o meu trabalho lá é muito interessante, assim, né? Eu trabalho no setor de governança institucional. Nós fazemos todo o direcionamento de projetos, ideias, a gente faz o monitoramento para ver se esses projetos, essas iniciativas e programas estão dando certo, né? E é muito interessante, assim, eu também trabalho com projetos sociais há alguns anos. Então, basicamente, minha vida é bem ativa, né? E eu decidi vir para a internet para falar um pouco, assim, não só de mim, e também conversar com vocês que têm interesse nesse conteúdo mais acadêmico, mais profissional, e um pouco também de moda, de criatividade, de coisas que eu gosto. E é isso. Tô aqui esperando esse sérum secar, né? Gente, uma coisa que eu tô observando muito nas minhas turmas de Direito é uma ansiedade de tudo dar certo pra ontem. Tipo, meio que os alunos precisam saber tudo, aprender tudo rápido. E não é assim. Tudo na vida se constrói passo a passo. E eu tô vendo que essa geração de acadêmicos é muito mais ansiosa do que na minha época. Eu não sei se pela internet, né? Os tempos mudaram também. Quando eu entrei na faculdade eram outros tempos. E tudo mudou muito rápido de uns anos pra cá, né? Fora que teve a pandemia. Então eu vejo, assim, essa necessidade desses acadêmicos e acadêmicas de já saberem das coisas, eles não respeitam o processo de aprendizado. Talvez muito pela IA, inteligência artificial, faz a gente acreditar que é rápido, é possível ser daquele jeito, mas enfim, a gente sabe que não é assim, né? Então, o meu recado para hoje, para quem está assistindo, é ter paciência e confiança no processo. Qualquer faculdade que você for iniciar, independentemente de ser direito ou não, você vai ter diversas dificuldades, diversos fatores, seja de localização da faculdade, seja porque sua vida é corrida, você trabalha, tem filhos, seja porque você tem que pagar e aí tem que, né, fazer sobrar dinheiro no fim do mês para conseguir pagar a faculdade. Tem situações de diversas ordens, mas a gente não pode esquecer que o nosso cérebro ainda é humano, nós não somos máquina. E eu falo isso também para os meus alunos que talvez possam estar assistindo, terem essa noção de paciência, sabe? De não se cobrar tanto. É claro que a gente vai se cobrar um pouco para nossa vida dar certo lá na frente, né? Todos nós queremos algo melhor. E eu já estive do lado de lá também, já fui acadêmica, eu sei como é complexo. Só que hoje, do lado de cá, eu só posso dizer uma coisa: não vale a pena se estressar, de verdade mesmo. Porque o que o professor está avaliando, pelo menos o que eu estou avaliando, é o processo de conhecimento, né? O processo de ensino-aprendizagem. Eu quero saber se o aluno entendeu, se o aluno chegou a uma conclusão correta daquilo que foi passado, se ele chegou ao fim, né? Início, meio e fim de uma atividade, o que ele aprendeu no final. Então, basicamente seria isso que eu diria. Não adianta se estressar, não adianta correr contra o tempo nem nada. Parece que a gente quer pegar o tempo com as nossas mãos, mas a gente não tem controle sobre ele, né? A gente não tem controle sobre a vida, a gente tá aqui, vamos ficar só um tempo nesse planeta e temos que aproveitar o máximo possível. E outra dica essencial que eu dou:
usem a faculdade como fonte de saber, tentem ter algum prazer nisso, sabe? Porque o dia a dia é muito chato, é muito maçante, é muita prova, é muita matéria. Eu reconheço isso, mas a gente tem que também, nós professores, prestar conta das nossas atividades, né? Também temos que fazer o trabalho dessa forma e vocês, alunos, têm que estudar. Então, busquem algum tipo de prazer, nem que seja em uma matéria. Qual é a sua matéria preferida? Se aprofunde nela, busque um prazer nisso, não deixe a sua vida ser apenas algo passando pelos seus olhos. Não deixe que seja algo chato, algo ruim de ser vivido esses 4, 5 anos na faculdade, sabe? Bom, eu comecei a faculdade de administração lá em 2011, né? Passei no Enem, tirei uma nota boa pelo ProUni e fui fazer administração. Porém, eu não gostei. Com 6 meses eu saí desse curso. Não era pra mim, não tinha nada a ver comigo. E aí, quando eu fui pra direito, eu me apaixonei completamente nos primeiros dias. Tô aqui olhando no espelho, tá? Por conta da grade. A grade tinha muito conteúdo de história do direito, filosofia do direito, sociologia jurídica, psicologia jurídica. E basicamente eu sou fascinada nesses conteúdos. Até hoje eu gosto muito de ler, gosto de escrever, gosto de literatura. Então, eu amei mesmo. Quando chegou a parte das leis, lá pelo 5º período pra frente, né, de ler, só decorar texto de lei, eu odiei, simplesmente. Não, meu Deus, estou sendo muito sincera até demais. Mas é muito chato, muito chato. É bom ter um fundamento legal para as coisas e tal, só que o melhor ainda é você ter um fundamento filosófico. Do porquê que aquilo foi feito assim, né? Um fundamento histórico. Então essa parte me interessa muito mais. E hoje eu dou aula para as matérias iniciais do direito e também para uma matéria quase do finalzinho, que é direito administrativo, que eu também amo. E é isso, gente. Essa é a minha trajetória no curso. Sou professora há 1 ano e meio, praticamente, pouco mais de 1 ano. Minha intenção aqui é falar um pouco da minha vida, um pouco do que eu acredito, do que eu acho, do que eu penso, e de repente poder contribuir com alguém que está precisando ouvir palavras, as vozes da experiência. Não são as vozes da nossa cabeça, gente, as vozes da experiência. Olha só o que eu faço, isso aqui é um contorno que eu comprei bem baratinho, não é de marca nenhuma. Ai, é uma delícia esse cheiro. Só que eu uso como batom, ó. Maravilhoso. E aí, às vezes eu passo um gloss por cima que fica muito bom, fica muito chique. Gente, eu não tô fazendo propaganda de nenhuma marca aqui não, tá? Eu não tenho esse negócio com marca não. Eu compro o que tem que comprar. A maioria das vezes eu compro pelo preço, tipo isso aqui também, foi uns 10 reais, eu acho. E me arrumo e é isso. Eu não tenho muita paciência nem tempo pra ficar... Ai, que não sei o que de marca. Claro que eu gosto de marca boa, né? Quem não gosta, mas não é assim o mais essencial aqui comigo. Ai, gente, eu amo me arrumar, sério. Eu amo maquiar, eu quero criar alguns looks, mostrar pra vocês como que eu me arrumo pra ir pro trabalho no dia a dia. E é isso, bem simples, eu só não vou passar o delineador porque eu tô um pouco longe aqui do espelho e eu tô com medo de errar, né, de fazer bobagem. Porque não basta apenas ser inteligente, tem que ser bonito também, né? Pois é, gente. Mas, pra quem tiver interesse em fazer direito, super recomendo, tá? Óbvio. Professora de direito que sou, eu super recomendo. Se você odeia injustiças, se você quer trabalhar com a justiça de alguma forma, seja advogando, seja no serviço público, se você gosta de mudanças sociais, ativismo social também, é muito bom e é muito importante, principalmente se você veio de uma situação
vulnerável, né? Assim como eu vim da vulnerabilidade social. E no direito eu encontrei minha base, assim, de vida, não sei explicar, sabe? Eu sinto que eu tô fazendo o certo, eu tô fazendo bem, eu estou ajudando, contribuindo com a sociedade e com muitas pessoas, muitas crianças, meninas, meninos também, periféricos, que de alguma forma vão ser afetados por aquilo que a gente faz, né? No nosso... Estou me arrumando, na verdade, bem de leve, bem simplesinha mesmo, né? E aí, cadê que eu ia colocar aqui? E aí, estudar é um processo complexo, não é da noite pro dia, tanto é que nós professores fazemos todo um planejamento, tem o plano de ensino, plano de aula de cada aula, tem um cronograma que a gente tem que seguir, e para cada plano de aula a gente tem que aplicar uma metodologia específica, né? E além disso, as imprevisões. Pode acontecer uma coisa ou outra na sala de aula, naquele dia, naquele momento, que acaba atrapalhando um pouco, né, assim, a aula, e a gente precisa pensar em outras estratégias. Por exemplo, o projetor não funciona, esqueci meus pincéis, ou, não sei, alguma coisa lá aconteceu, um aluno passou mal, eu posso passar mal, e tem que reconfigurar tudo isso, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem não é fácil. Se você estuda sozinho pela internet, por videoaulas, é difícil tanto quanto quem estuda na sala de aula com professores, né? Quem estuda presencial. É difícil tanto quanto quem estuda sozinho com livros. Nunca foi fácil, ninguém nunca disse que seria fácil. Eu acho que esse mundo da rede social tá deixando essa impressão de que as coisas podem ser facilitadas. E que bom que podem ser facilitadas em alguns aspectos, né? Deixa eu arrastar mais um pouco de brilho, porque nunca é demais. Aí, o que acharam do meu look? Bem simples. E ainda tem esse aqui, que eu adoro colocar. É tipo um casaquinho. Então, a internet faz a gente pensar que tudo pode ser fácil, rápido, e nem tudo pode. O processamento de dados na nossa mente, ele tem um limite, e a gente precisa descansar, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa tomar água, a gente precisa comer bem. Tudo isso está relacionado ao aprendizado. E a gente precisa ter foco, que é a coisa mais difícil hoje em dia, porque a gente está toda hora o quê? Scrollando lá na rede social, né? Passando vídeo. É muito difícil hoje em dia a gente conseguir deixar o celular quieto e passar 1 hora focado no estudo. E eu vejo isso pela minha sala de aula. Meus alunos estão sempre no celular, tipo, sempre. E isso é problemático, porque quem perde com isso são eles, né? Nós temos também uma capacidade muito grande de aprendizados, porém ela precisa de método. Então, se eu não estou focada naquele momento, eu não vou garantir que eu vá aprender aquilo que está sendo passado. Então, assim, se a cada momento eu perco foco para fazer outra coisa, ainda mais se a pessoa for neurodivergente, se for um TDAH, então acabou. Aí esse hábito de ficar mudando de foco, isso faz com que as informações fiquem muito fragmentadas na mente, e é um problema, né? E a gente vê esse problema muito mais na hora da prova. Eu costumo analisar que meus alunos são melhores em trabalhos em grupo, e isso independentemente da turma, né? Independentemente da idade dos alunos. Independente também se são alunos novos no curso, se são mais velhos, enfim. Eles são melhores em atividades, mas na hora da prova, que tem que sentar e se concentrar, aí é um problema. Cai muito a atenção, cai muito a concentração. Quando a gente vai corrigir juntos a prova e fazer a evolutiva, eles olham, eles conseguem visualizar erros bobos, tipo, nossa, então era isso, eu não li direito, acho que eu não prestei atenção, acho que eu tava nervoso, não sei. Mas na maioria dos casos é o nosso cérebro que tá acostumado a estar perdido.
a gente não tá mais acostumado a ter foco numa coisa. Bom, gente, então era isso. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Curtam, comentem, compartilhem, mandem ideias de vídeos, perguntas, o que vocês querem saber sobre mim, sobre minha profissão, sobre minhas profissões, né? E é isso aí. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo, tchau, tchau.